Olá, amigos do Top Saúde TV, mais um programa para você. Em oferecimento a Freta, Home Center Criciúma Araranguá, Clinimagem Criciúma e Araranguá, Couro Pele e Voelo que vestem esta apresentadora. O programa de hoje é um programa muito importante para você. Nós vamos falar sobre a família, com a minha convidada, a psicóloga Alcioneia de Almeida Scremin. Tudo bem, Alcioneia? Tudo bem, Ellen. Seja bem-vinda aqui ao programa Top Saúde TV. É um prazer tê-la aqui para nós conversarmos sobre esse valor tão importante que é a família. Mas é um prazer estar aqui novamente contigo, porque a psicologia, ela é muito... É gostoso falar da psicologia e principalmente do que envolve a psicologia. É verdade. Voltando então para a família, o que hoje... Existe um modelo ideal de família? Não existe um modelo ideal. Assim como não existem receitas para educação, não existem receitas para... a não ser para bolos. A gente tem que esquecer um pouco de que as pessoas esperam muito por receitas. Certo, moldes, né? Moldes. Claro que se nós formos pensar em termos de valores que foram adquiridos através dos tempos, nós fomos sim educados, eu, no caso, os meus pais e os meus avós, assim, tudo tempos diferentes que exigiam um certo moldes, um certo sistema de educação, que a sociedade fez com que isso cada vez ficasse mais vigente nos dias, né? Com o acompanhamento, com as orientações, porque não podia sair muito determinados padrões. Bom, nós falamos aqui sobre família e associamos com a educação. Existe um ditado que se diz: os filhos são reflexo da educação dos pais. Isso é verídico? Antes nós temos que abordar o que seria a família, como trabalhar, como se esclarecer mais sobre a família. Nós não podemos esquecer que quando estamos falando em família, nós estamos falando em uma placenta social. Eu gosto muito desse termo placenta social, porque lembra muito em como que nós somos gerados. Certo, né? O instinto materno. O instinto materno. E assim, às vezes as pessoas colocam muito como... A gente escuta muito isso, né? De colocar que a família está sendo muito responsável pelas situações de vida nos dias de hoje, por muitas, no caso, assim... Consequências como violência, enfim, tem tantas outras, né? Outro tipo de comportamentos, né? Atitudes inesperadas. E aí a gente tem escutado muito, eu tenho escutado muito, as pessoas têm me abordado, colocando de que, de fato, entende que a família que é a responsável. Eu gostaria de salientar que no momento eu não vejo que a família é a responsável por si só, né? Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer que nós viemos de um sistema de repressão, que nós trazemos valores dos nossos avós, dos nossos pais, e nos dias atuais a própria sociedade, do quanto que ela já evoluiu, de quanto que as famílias não estão conseguindo acompanhar essa evolução. Essa constante mudança. E muito. Então, os pais, eles muitas vezes não sabem mais nem como se conduzir, vão para a escola muitas vezes também se sente perdida diante da situação. Por quê? Porque a própria estrutura, né, da qual nós estamos fazendo parte, está exigindo muito de nós pais. Certo, é verdade. E nós muitas vezes até pecamos, porque nós não temos esse olhar mais para com a família. Nós estamos esquecendo o que seria um conceito de família. E para que a gente consiga reconstruir alguma coisa que tenha ficado, nós precisamos nos apropriar da nossa história. Eu sempre digo assim que em vários momentos da nossa vida nós não podemos esquecer a primeira foto que a gente bateu,
é um álbum. Nossas lembranças, as nossas lembranças. E a família não é diferente. O café em família. Hoje, se tu perguntas assim para as famílias já não tomam mais café. Às vezes elas nem almoçam mais juntas, não almoçam mais junto. Então, cada um tem o seu horário diferenciado. O que está acontecendo com as famílias? Tem a onda do micro-ondas agora, e todos vão em determinados momentos, esquenta o seu pratinho lá no micro-ondas. Não existe mais aquele vínculo familiar. A mesa, sentar à mesa. No momento em que os pais sentam para contar histórias, para estar falando para os filhos, trocando experiências, deixar os filhos a par de várias situações que vêm acontecendo. Certo. E por que isso é importante? Porque o filho vai se aprofundando, ele vai amadurecendo com aquilo que é real, que está próximo dele. E vai recebendo uma orientação. Com certeza. Que é o que está faltando, no meu ver. Está faltando, às vezes, até uma orientação maior, porque o pai, nessa corrida pelo capitalismo, o trabalho, né, todas as responsabilidades, às vezes acaba também não sabendo como lidar com essa situação, em função até mesmo do próprio cansaço do dia a dia dele. Do próprio cansaço. E as crianças, é claro que os filhos, quando são bem-vindos, e eu geralmente digo assim para os pais, que quando começam a reclamar dos filhos demais, eu digo assim, se a casa está com uma bagunça, não reclame da bagunça quando se faz opção para filhos, porque, ou então não estivesse. Porque tem que estar preparado para a bagunça. Não dá para manter as coisas certinho. E o trabalho exige que em alguns momentos tu consiga organizar alguma coisa, mas não que essa organização com filhos tu vai conseguir manter por muito tempo. Regrado, né? Uma organização regrada dentro de casa. Não tem. Então não tem como manter. E aí, é claro, para um pai, para uma mãe que entra em um determinado momento, adentram a casa, o que vai acontecer? A partir do momento que sai, deixa a coisa mais ou menos encaminhada. Entra, a coisa já está muito diferente. Vai soltando tudo que tem, né? Claro. Então, e ainda mais com todo o resquício, né, do seu próprio dia a dia, ela chega em casa, o pai ou a mãe às vezes chegam em casa somatizados. E aí a primeira coisa que geralmente fazem é se preocupar com os afazeres, com a organização, não é que tenha que deixar as coisas do jeito que são, certo. A gente não é pela bagunça, em hipótese alguma, mas assim, mas o filho está ali esperando um beijo, mas não, geralmente quando entra, o que é que está acontecendo? Então já vai cobrando, muitas cobranças. E essa sobrecarga vai fazendo com que se crie muitas vezes um vício, né? E esse vício, ele começa no dia a dia a se tornar uma rotina na vida das famílias. E é onde o filho também, ao meu ver, ele começa a querer chamar a atenção dos pais também através dessa situação. Às vezes uma bagunça. E, com certeza. E ele está ali já muitas vezes à espera de que um abraço, um beijo. Muitas vezes eles fazem alguma coisa, até se veste, dependendo do que, né? Para chamar a atenção. Se fantasiam, porque dependendo da época existe muito momento de imitação. Isso. E às vezes eles não são nem percebidos, né? E o tom de voz dos pais é um outro ponto que já a alteração que muitas vezes já vem do trabalho, né? Que a gente tem que conviver, porque o estresse é uma coisa que está pegando muito nos dias de hoje. Então assim, o tom de voz já vem áspero, já vem rude. Isso são fatores que vão contribuindo, é como um balde d'água. Certo. A coisa vai esfriando. Aquele calor humano ele vai deixando de existir e aí no clima, o vínculo que até então tinha se formado, porque a família ela é um componente necessário para a formação de vínculos. Ela é o principal, né? Depois, claro, a escola. Mas assim, por que a importância para a formação de vínculos? Porque após o nascimento, o primeiro vínculo é com mamar, a amamentação. E as mães, com aquela convivência, os pais ali, mesmo o pai, da maneira que ele, brincando com a criança, o som que eles emitem, a criança já vai estabelecendo vínculos.
E é claro, isso faz parte de um processo já inicial da estruturação da personalidade. Tá certo, então. Nós vamos aos comerciais e você vai ficar ligadinho aqui conosco, que a Alcionéia Scremin vai contar quais são os outros tipos de vínculos que nós temos com a nossa família. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América, Bradesco, AGMed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. Você já ouviu falar de agorafobia? Trata-se de uma fobia muito comum entre os pacientes com transtorno do pânico. Consiste em um medo exagerado de permanecer em algum lugar do qual seria muito difícil escapar com vida em caso de acidente. Por exemplo, há quem tenha receio de caminhar em pontes temendo que a estrutura não resista ao peso do corpo. E há ainda pessoas que têm medo de passar mal em lugares públicos, como shoppings e estações rodoviárias. As multidões também são muito temidas pelos agorafóbicos. Diante desse sentimento, o paciente com agorafobia não consegue sair de casa, ou até mesmo permanecer nela, sem a companhia de uma pessoa que possa lhe passar uma confiança. Seu maior receio é sentir-se mal em algum lugar e sofrer algum acidente, seja em casa, no trabalho ou na rua, e não poder contar com a ajuda de ninguém. Por essa razão, esse indivíduo necessita da presença de uma pessoa que seja capaz de resgatá-lo em um momento de perigo. Ao tornar-se totalmente dependente de alguém, essa pessoa sente-se inútil, já que não consegue fazer alguma série de tarefas sozinhas. Devido a isso, os agorafóbicos começam a se ver como verdadeiros estorvos dentro de casa. Diante do sentimento de culpa, muitos acabam tornando-se depressivos e alguns tentam o suicídio. Os lugares que mais amedrontam os agorafóbicos são o elevador, pois sua engrenagem pode romper-se a qualquer instante. Os shoppings, as lojas, pois o teto e a estrutura podem desabar em questão de minutos. Os apartamentos localizados em andares altos, pois a estrutura corre risco de desmoronamento. Os túneis e pontes, cujo concreto pode rachar e desmoronar. Estádios de futebol, lojas lotadas e filas de banco, pois esses locais concentram-se muitas pessoas. Carro, ônibus, trens, metrôs, além de outros veículos, pois eles podem provocar muitas mortes. Ruas, avenidas e estradas com grande circulação de veículos, pois o trânsito pode ocasionar acidentes. Também há casos de pacientes que não aceitam a doença. Antes de enfrentar o medo, é preciso procurar um especialista no assunto. É importante lembrar que o medo fóbico não surge devido a experiências desagradáveis. Por exemplo, um paciente que teme multidões não teve nenhum trauma de infância ou fato parecido. Quando o medo é provocado por algum motivo ligado ao passado do indivíduo, a doença é chamada de estresse pós-traumático e não fobia. A agorafobia é conhecida como uma fobia antecipatória. Diante desse quadro, sessões de psicoterapia são fundamentais para ajudar o paciente a enfrentar esse medo crônico. Em geral, a terapia mais adotada para o tratamento de agorafobia e das fobias específicas é a terapia cognitivo-comportamental, através da qual o paciente é exposto a determinadas situações que remetem ao seu medo. De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV, com a minha convidada, a psicóloga Alcionéia de Almeida Scremin, falando sobre a família. Bom, Alcionéia, então, voltando à família, quais os vínculos
que a família não pode perder? Quais os vínculos que a família tem que ter? Os vínculos, eles são estabelecidos a partir do momento que a criança, após o nascimento, como eu coloquei, ela se sente mais segura, porque no momento do brincar, do olhar, do sorrir, ela vai contribuindo para o desenvolvimento, porque aquelas figuras que estão ali naquele seio familiar vão se tornando mais amigos. Em vários momentos a gente até convive com isso, quando a criança começa a engatinhar e a andar, às vezes ela pega alguma coisa e joga ao chão para que os pais recolham. E muitas vezes os pais, se saturam, porque esse negócio de se abaixar, né, e se levantar, baixar e levantar, fica uma coisa meio repetitiva. E para a criança isso é ótimo. E aí que dá, no momento em que ele faz isso, ele está num momento de controle da situação, e que ele, em várias situações, através da brincadeira, ele já vai desenvolvendo em que ele pode manipular. E isso é o que acontece muito entre as famílias. Muito. As crianças manipulando os pais. Isso é fato. A gente conhece vários exemplos de crianças que manipulam os pais. E se os pais não têm controle desses vínculos, porque aí, além desse exemplo, tem outros que muitas vezes eles querem alguma coisa, porque vão crescendo. Eu cito muito o exemplo do mercado. Quando os pais levam uma criança para o mercado e ela fica se esperneando e o pai não mantém o controle e acaba cedendo, ele cede porque se sente envergonhado diante das pessoas, o que as pessoas não vão dizer. Então, assim, existe uma preocupação das famílias, geralmente, com o que as pessoas vão estar pensando. Agora, se eu quero mesmo fortalecer vínculos, estabelecer uma estruturação da personalidade mais sadia, que isso não venha, no caso, sofrer sérios problemas no futuro, ali na frente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a criança espernear. Certo. Alcioneia, mais uma perguntinha para ti. A personalidade da criança, ela é formada a partir de que momento? De 0 a 6 anos de idade, a estruturação da personalidade. E no momento que uma criança, se ela se esperneia e eu vou contribuindo com o sim, essa criança não está aprendendo o não. Eu tenho que dizer não para esse filho. O não é bom. O não, ele é necessário. Se aquela criança ela está condicionada já com essas atitudes de birras, porque são birras, no momento de no espaço de uma semana, um período de uma semana, se eu deixar fazendo com que essa criança, claro, eu vou me incomodar, eu vou sentir vergonha, eu vou ter que aguentar o tranco, como se diz. Ficar eu tenho que respirar até 10, eu tenho que fazer um teste de paciência. Um teste de paciência, de tolerância, que é o que as pessoas nos dias de hoje não têm mais tanta tolerância. E geralmente o que vai acontecer? Ele fez aquilo ali no período de uma semana, na próxima semana ele já sabe que não adianta, porque ele já está condicionado. Ele já descondicionou que se ele ganhava antes, agora ele já se descondicionou. A mãe que fica com o prato atrás da criança para a criança comer. Se eu determino que tem um horário para almoçar, que nos dias de hoje já é meio difícil, porque as famílias já não têm mais horário para almoçar, Então, se eu determino que tem um horário para almoçar, se não tem, eu vou ter que me organizar como pai e mãe. Eu não posso ficar atrás daquela criança para que ela decida qual o horário que ela vai almoçar. Então, eu não posso ficar refém dessa criança. As exigências não podem ser feitas por ela. Não. Então, ela não vai ficar aquela coisa assim, ela vai ficar com fome, não. Se ela ficar com fome, ela vai aprender que no outro dia ela tem que estar sentada no horário ali junto com os pais. Tá certo. Isso é muito importante. Bom, um outro assunto que eu gostaria de abordar contigo é a separação. De que forma que a separação influencia na educação, na personalidade, na vida da criança? Pois é, Helen, a partir do momento que os filhos vão formando vínculos com os seus pais e irmãos, a separação ela é um fator que é muito crítico, principalmente dependendo do tempo, em que momento que está acontecendo essa separação. Certo. Se os vínculos
familiares, eles já são vínculos que são vínculos legais, tá? Que aquela criança tem aquele pai presente, tem aquela mãe presente, aquele pai que acompanha de fato a criança, a vida, tá? as tarefas escolares, isso, o futebol, o inglês. Está sempre ali, ele dá um jeitinho, ele tira, não precisa quantidade, mas ele está tirando uns minutinhos para esse filho. Claro que vai ser mais fácil. Tem pais muito rudes, tá? São muito ásperos. E aí também isso não é só a separação. Por hora, muitas vezes a criança até deseja que eles se separem. E aí acontece uma coisa interessante, porque quando acontece a separação, e como a criança em um dado momento já desejou essa separação, ou até às vezes a morte, inconscientemente acontece isso do ponto de vista emocional, quando existe a separação de fato, ela pode se sentir culpada. E às vezes, quando a criança está nos 3 anos, assim, é mais difícil identificar, né? Mas quando ela começa assim com muita agressividade, que a agressividade é um fator primordial né? Geralmente tem contrários, tem assim aqueles que antes de manifestar agressividade se embotam, ficam muito quietos, assim, muito, sabe, às vezes não interage, e a interação ela é necessária. Às vezes não procuram não fazer mais parte do grupo, também tem isso, né? Mas assim, o que mais chama a atenção? Aquela criança que passa a agredir. A agressividade, ela a partir dos 2 anos já é própria do ser humano manifestar, a partir dos 2 anos, uma predisposição para agressividade. Então, caso aconteça algo que ele não está preparado, porque muda a rotina e ele não quer algo diferente. Era isso que eu queria chegar. Ele pode, essa mudança, sim, né? Essas mudanças, elas podem atrapalharem muito. E aí, muitas vezes, os pais, assim, recorrem pra gente, como terapeuta. Tenho escutado muito, assim, porque a gente faz entrevistas no primeiro momento para saber o que está acontecendo. Traçar um perfil, né, da situação. Trazer, né, uma anamnese, então assim... E aí, assim, tá agressivo, não atende, sabe? Não estou conseguindo colocar mais limites, e aí vai, sabe? O que tem que ficar claro? Que a agressividade, ela, iniciando por volta dos 2 anos, a tendência dela, nos 4 anos, é diminuir. Então, se ela aumenta, é uma preocupação, já tem que ter um olhar diferenciado. Certo. Tá? E um tratamento... É um tratamento diferenciado. Certo. Assim como aquela criança que estava quietinha, se ela se embota cada vez mais, ela tem que se interagir com o grupo, com as outras crianças. Às vezes, em uma separação, as crianças, elas são um efeito pipoca, né? Uma hora elas estão para lá, uma hora elas estão para cá. Então elas acaba confundindo a mente cabeça da criança. Certo. Muitas vezes ela não sabe mais qual a figura que ela tem que se dirigir com relação à autoridade, porque nesse meio tempo entra a autoridade da avó ou da babá, ou lá na escola da professora, quer dizer, das pessoas que cuidam dela. Enfim, ela acaba fazendo uma bagunça na cabeça. Certo. Por isso, assim, se não tem essa presença contínua dos pais, mesmo após a separação, tá? Aí a coisa vai ficar mais difícil. Então você orienta aos pais de casa, pais que são separados, que levem os seus filhos para fazer um tratamento terapêutico, sim, né? Para o bem deles também, né, Alcioneia? Até para uma aceitação. E os pais, geralmente, assim, acontece de querer não falar o que está acontecendo. Mas a criança, de ocultar. Só que a criança, ela é muito sensível, ela capta. Então, quando ela começa a captar alguma coisa, e às vezes os pais se perdem porque discutem na frente da criança. E a criança, ela é muito rápida e ela vai processando aquilo ali em uma rapidez que ela já tem as respostas. Então, ela sabe quando os pais já estão omitindo alguma coisa. O que é importante? Colocar a criança a par, devagarinho, com relação aos fatos. Introduzindo. Então ela vai se sentir mais segura, ela não vai ficar com dúvidas de que, até porque ela não vai trazer aquela situação para cima dela. Vai se sentir compreendida. Vai se sentir aceita, compreendida.
precisa dessa compreensão. E o que ela tem que sofrer, ela vai precisar sofrer, porque vai estar formando uma estrutura para ela futuramente enfrentar as outras perdas. Tá certo, então. Alcioneia, agradeço a sua presença, tá? E eu gostaria que tu deixasse o teu contato telefônico aí para quem quiser entrar em contato contigo. Bom, o meu contato é 9995 5055 9916 1037. Para o pessoal de casa, vocês viram como é importante os valores de uma família? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo programa Top Saúde TV. E eu me despeço por aqui e aguardo vocês na próxima edição.